É a travessia para a subida de nível. A travessia para a subida de nível. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Gênesis 32, versículo 22. Diz assim: e levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper da alva. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-lhe a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó a dizer-te: rogo-te, como te chamas? E ele respondeu: por que te perguntas o meu nome? E abençoou ali. Só essa parte. Eu gosto de usar a palavra, uma frase que se enquadra muito com essa pregação, como uma paráfrase dessa pregação, que diz assim: Deus não começa nada antes de ter terminado. Deus não começa nada antes de ter terminado. Deus, ele vê o teu futuro, ele começa a construir a tua história de trás para frente. Você vê a sua luta e a sua vida agora, Deus já vê você no outro lado. É assim que Deus trabalha. Deus vê tudo como numa foto. Antigamente nós tirávamos fotos com revelação, vocês lembram? Era uma revelação de fato, porque tu não sabia nem se a foto ia funcionar, ia sair a imagem. E você não sabia como que você estava na foto. Hoje você tira uma foto, você fala, ficou ruim, apaga e tira outra. Mas mesmo na era digital, onde você pode tirar uma foto e ver agora, antigamente você tirava e só ia revelar daqui 20 dias que você ia ver. Mesmo você tirando agora, você só vê a foto como que ficou quando você visualiza. Quando você pega na mão. E aí você vê que uma pessoa está botando a mão na tua cabeça, que a outra pessoa está de olho fechado, que você está com o olho vermelho, ou que você está com o cabelo embaraçado. E aí você começa a perceber a foto depois que você vê. Deus não. Deus vê passado, presente e futuro como numa foto. Ele consegue observar todas as coisas pela sua onisciência. Ele é estático. Por isso que Deus habita num tempo chamado Kairos. Não é que tudo está parado, mas tudo está estático. Ele vê tudo parado. O futuro ao início, desde a eternidade para ele, é como se fosse numa foto. Então, Deus, ele vê o seu futuro. Não é coincidência que no hebraico, o hebraico ele é escrito de trás para frente. Você lê ele de trás para frente. É claro que no Oriente Médio, o sol ele é muito apino. E como o sol é apino, a sombra ela fica para o lado direito. Então as pessoas ficam com dificuldade de escrever por causa da sombra da mão, que atrapalha. Tu já tentou escrever com a sombra da mão, não atrapalha? Então eles podem escrever de trás, daqui, da direita para a esquerda, para a sombra da mão não atrapalhar, porque a sombra está para lá e ele está escrevendo para cá. Há essa hipótese. A segunda hipótese é que eles escreviam, o hebraico antigo ele é muito arcaico, ele é antigo demais, ele é clássico, então ele era escrito em tábua de pedra. Então geralmente a maioria das pessoas são destras. Eles pegam a marreta e a talhadeira com a mão direita, então eles vão escrever daqui para lá, batendo a talhadeira. É a explicação mais lógica. Porém, nós sabemos que poucas pessoas são ambidestras, né? Poucas pessoas escrevem com as 2 mãos ou pegam uma marreta com as 2 mãos. Poucas pessoas também, minoria ainda, são os canhotos. Não tem, quase não tem.
Então a maioria das pessoas escrevia com a mão direita. Então existe essa possibilidade? Existe. Mas eu acredito em algo muito mais profético. Até os rabinos, a maioria deles acreditam nisso. Que o hebraico é escrito de trás para frente, porque na verdade Deus, quando começa a escrever a nossa história, Ele começa do fim. Quem entendeu, dá uma salva de palmas para o Senhor. Por isso, quando nós oramos, nós acessamos aquele que já conhece o nosso futuro. Então se torna tudo fácil. Por isso que a vida do cristão se torna muito cansativa, enfadonha, quando ele não ora. Porque quando ele não ora, ele caminha pelos braços dele. Mas quando ele ora, ele acessa aquela pessoa que conhece o futuro dele já. Então se torna mais fácil, porque ele vai te direcionar para o caminho que ele já está vendo. Quem está entendendo? Por isso que um homem sem Deus, ele dá murro em ponta de faca. Ele sofre demais, porque ele quer andar pelos seus próprios caminhos. Por isso é muito melhor você investir 1 hora de oração e tomar uma decisão, do que tomar uma decisão e ficar orando 1 hora para Deus desfazer a decisão errada que tu tomou. Por isso é melhor ser obediente, né? No sentido de senso de obediência, porque eu nem falei para o pastor vir para cá. Ele fica 1 ano orando e jejuando, pedindo a Deus apontar uma terra, do que ficar 5 anos na terra e depois ficar desgastado porque não era o lugar que Deus queria que estivesse. Então é muito mais orar, acessar a Deus e ser direcionado para o lugar certo. É menos sofrível. É menos desgastante. Porque Deus ainda fala com o homem. Quantos creem? Deus ainda fala com o homem, irmãos. Se a gente partir do pressuposto que Deus não fala com o homem, então a nossa fé é vã e inútil. Porque Jesus ressuscitou e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Espírito que falou com Filipe, vá para o deserto, é o mesmo Espírito que fala para cada um de nós, que nos orienta a cada passo aqui nessa terra. Amém? Então orar é acessar alguém que já conhece o seu futuro e quer tornar a sua vida mais fácil. Embora a vida ainda assim seja difícil, ela vai tornar mais fácil. Ele vai tornar mais fácil. Agora, eu quero falar da travessia. A travessia, toda travessia te leva de nível. Te faz aumentar de nível. Crescer. Por isso que muitas pessoas não conseguem atravessar. Porque há algo muito especial do outro lado, a propósito. Quando você passa do Egito, essa caravana nossa de Israel vai passar pelo Egito, amém? Eu quero levar o povo que for nessa caravana de Israel do ano que vem, que suba o Sinai comigo, que o Sinai fica no lado do Egito, no meio do deserto. Depois do Sinai a gente anda mais 2 horas de ônibus ainda até a fronteira de Israel com o Egito. Embora o Sinai há 10 anos atrás, há 15 anos atrás pertencia a Israel, por negociação de paz ele cedeu o Sinai para o Egito, de acordo de paz, território. Mas hoje ainda está no território egípcio. Mas quando você chega na fronteira, quando você atravessa a fronteira de Israel, quando chega na cidade de Eilat, é tudo florido, é o mesmo deserto, porque a fronteira é no deserto. Quando você atravessa Eilat, é uma cidade no meio do deserto, irmãos, toda florida. Lindo, tem o maior aquário humano do mundo, é um aquário invertido, é um aquário que você é o aquário, você está entendendo? Que é assim, você é o aquário, você entra para dentro do mar e você é o aquário, os peixes estão soltos e você é o aquário. Os peixes te vê dentro do aquário, isso é algo muito interessante, alta tecnologia. Então você vê no mesmo deserto, e o que você entende? A diferença, a travessia, quando você atravessa por um propósito, há transformação da mente, mentalidade. Quando há transformação da mentalidade, há transformação geográfica. O povo que está no Egito não atravessou a mente, continuou a mente ainda opaca, sem criatividade, não há uma mente de primazia de primeiro mundo, uma mente de Deus, não tem uma mente transicionada. Olha para o teu irmão e diga, você tem que atravessar. Porque é na travessia que a sua mente é transicionada para um plano superior. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, a Bíblia diz que o Mar Vermelho se fechou em cima de Faraó e seus cavaleiros. E aí a minha pergunta fica para vocês o seguinte: vocês acreditam que Deus fechou o mar para proteger o povo do exército de Faraó? Claro que não.
Por quê? O exército de Faraó já estava aniquilado, irmão. Já estava aniquilado no seu caráter, já estava aniquilado em tudo. O exército de Faraó já estava anulado, aniquilado. Deus não precisava disso para proteger o povo. Deus fechou o mar, não para proteger o povo do exército de Faraó, mas Deus fechou o mar para proteger o povo dele mesmo, para eles não quererem voltar atrás. Quando nós atravessamos, nós passamos de nível, Deus fecha uma porta atrás de nós. Toda vez que nós passamos de nível, Deus fecha uma porta atrás de nós, para nós não termos opção de voltar atrás. Porque o nosso Deus é um Deus futurista. Ele olha para frente. Você imagina uma cidade inteira. Nova Iguaçu tem 900 mil habitantes. Quem já foi em Nova Iguaçu no final de ano, Natal? Dá nem para andar direito, né? Não são todas as pessoas de Nova Iguaçu que estão lá no centro da cidade. A maioria estão em casa, não é isso? Imagina a cidade toda lá no centro da cidade. Agora imagina o dobro, 2 milhões de pessoas. Agora imagina esses 2 milhões de pessoas, essa muvuca toda no deserto. É claro que na travessia pessoas ficaram para trás. Só que por que não foi catalogada? Tinha decrépitos, tinha idosos. Tinham pessoas, 2 milhões de pessoas atravessando. Você acha que ninguém foi afogado junto com o exército de Faraó? É claro que ficou. Por que não, apóstolo, foi catalogado, foi registrado na Bíblia esse evento? Simplesmente porque ninguém olhou para trás para ver quem ficou? Não, irmão, porque na travessia tu tem que olhar para frente. Na travessia você tem um foco. Na travessia ninguém é responsável por ninguém. Na travessia é um propósito em que você tem que seguir o comando de Deus e não olhar para o lado, nem para trás. Seguir somente a ordem que Deus te deu. Existe tempo de se preocupar com os próximos. Existe tempo de você se preocupar com a tua alma e acatar as ordens que Deus te deu, o comando que Deus te deu. Quem entendeu? Agora você pode dar outra salva de palmas para o Senhor Jesus. Abraão atravessou, saiu da terra, atravessou para Canaã. Levou Ló com ele. O problema não é quem anda com a gente. Sabe por quê? Embora Deus falou, sai do meio da tua parentela, deu uma ordem, sai do meio da parentela, ele levou o sobrinho junto com ele. Claro que isso é um erro gritante. Porque se Deus diz, sai do meio da tua parentela, ele não tinha que levar o sobrinho dele. O nome Ló significa não em hebraico, porque Ló é não. Ló significa não. Ló é não. Se você chegar para uma criança em hebraico e falar Ló, 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 a criança se afasta. É não. Ló é não significa é. E Ken é sim em hebraico. Você fala assim, ele vai perguntar para você, posso fazer isso? Fala Ken, é sim. Agora você imagina, ele levou um não junto com ele. Ai meu Deus. E aí, a Bíblia diz que eles estavam passando crise. Claro, crises financeiras, lutas. Ao ponto de Abraão descer ao Egito, né? Passou muitas lutas. Só que chegou um momento na vida de Abraão, porque Deus era com ele, e Deus começou a prosperar Abraão. Prosperou Abraão em níveis sobrenaturais. E prosperou Ló também, porque Ló estava com Abraão. Tem pessoas, irmãos, que eles acham que estão prosperando por eles mesmos, mas eles estão prosperando porque ele está andando contigo. Deixa ele de lado que ele vai à falência. Até a mãe dele fala, ô meu filho, chama ele para andar contigo de novo. Quando ele começou a andar contigo, ele estava uma benção. Agora ele está largado, está as traças lá, é ou não é? Tem pessoas que a prosperidade dela está atrelada a nós. Essa é a verdade. A Bíblia diz que Ló, ele começa a prosperar. Em momentos de crise, irmãos, eles se deram bem. No tempo de prosperidade, Ló começou a brigar com ele. Agora, olha só, eu não entendo isso. Como é que a pessoa consegue conviver bem em tempo de crise, mas no tempo da bonança não dá para conviver junto? Os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, porque eram muitas as ovelhas. E aí Ló falou, o teu pastor está brigando com o meu. Em vez de ele agradecer, né, graças a Deus, a gente tem tanta ovelha que os nossos pastores estão dando em atrito. Vamos gerenciar isso aí, vamos gerir essa situação, porque se eles estão brigando é porque estão cuidando bem do nosso rebanho. E a gente está prosperando em tudo, né? Não, está na hora de a gente se separar e cada um vai para o lado. Eles foram para Campina do Jordão.
Abraão olhou e falou assim: se você escolher da esquerda, eu escolherei o caminho da direita. Se você escolher o caminho da direita, eu escolherei o caminho da esquerda. Abraão deu opção para ele, sabe para quê? Para que Ló não pensasse que a prosperidade de Abraão estava condicionada a uma geografia. Ah, claro que tu prosperou, tu escolheu a terra melhor. Então Abraão quer dizer o seguinte: a prosperidade está em mim, não está na terra. Olha para o teu irmão e diga: a prosperidade está no homem, não está na terra. Porque o homem tem poder de mudar geografias. A Bíblia diz que Abraão foi para as montanhas pedregosas do deserto, enquanto Ló foi para as campinas verdejantes de Sodoma. Ló quebrou, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu tudo, e Abraão, no meio do deserto, a Bíblia diz que Deus vinha visitá-lo na porta da sua tenda. Você pode estar no meio do deserto, irmãos, e você ter Deus na porta da tua tenda e prosperar em tudo, porque nós não olhamos pelo aquilo que nós vemos, mas andamos por aquilo que nós não vemos. Isso é fé. A prosperidade não está naquilo que você vê, está naquilo que você é. Não está naquilo que você tem, está naquilo que você é. A prosperidade está em nós, aonde nós colocamos os nossos pés. Se Deus está conosco, nós prosperamos e nós crescemos. Quem está entendendo? Eu gosto de pedir para aplaudir o Senhor, irmãos. É magnífico. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Só que a travessia tem um problema. Não é um problema, é algo tremendo. Mas é um tempo. Nós não podemos perder o tempo da travessia. O tempo da travessia é o tempo certo de Deus para nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que orar sem cessar. Porque quando nós oramos o tempo todo, nós não perdemos o tempo de Deus. Nós entramos no tempo. Porque o tempo do homem é o tempo cronos. O tempo cronológico. É o tempo do homem, é o tempo físico. Que marca um minuto. 156 horas tem uma semana. Daqui a pouco vai, né? Cada um mês tem tantos dias, o ano tem 365 dias e 6 horas, marca um tempo, é abstrato, mas marca algo físico. O Kairos é um tempo eterno, é o tempo certo de Deus. É aquela conexão correta. Quando você anda em oração e ligado com Deus, você entra no tempo de Deus. E quando tu entra no tempo de Deus, quando chega o tempo de Deus para você, você não perde, você atravessa. Olha para o teu irmão e diga: não perca o teu tempo. Não é perder o tempo fazendo algo físico. É não perder o teu tempo que Deus estabeleceu no plano dele, no tempo dele para você. Quando você se espiritualiza, que você entende o tempo de Deus, e se alinha com o teu tempo, é a hora que algo acontece muito grande na tua vida. É isso que você precisa entender. Que muitos crentes não entendem. Depois murmuram com Deus, dizem: onde estava Deus? Por que nada acontece na minha vida? Por que eu oro? Não entende, irmãos? A nuvem, a Bíblia diz que existia a coluna de fogo para guiar o povo de madrugada no deserto. O povo ia andando, a coluna de fogo, além de clarear, trazia calor, porque o deserto à noite 5 graus abaixo de zero. Porque Deus quer que o povo caminhe de noite e de dia. De dia o sol era escaldante, desértico. Deus colocava uma nuvem que soprava uma brisa suave e também dava sombra. Então o povo, essa nuvem guiava o povo de dia, e a coluna de fogo guiava o povo à noite, de dia e de noite. Por quê? Quando Deus disse: anda, tem que andar, indiferente do horário, porque nós somos inteiros de Deus, mesmo de madrugada ou de manhã, o tempo todo nós pertencemos a Ele. Não tem tempo certo para nós crescermos na direção de Deus. O tempo de Deus não é o tempo nosso. Pode ser 2 da manhã, pode ser 1 da manhã. Ele te dá um pensamento. Quando eu comecei a escrever o livro Jardim da Intimidade, a maioria dos capítulos que ele me dava era de madrugada. Eu acordava, eu pegava um papel e começava, o meu cérebro parecia que estava funcionando sozinho, irmão. Eu achava que era um sonho, eu começava, todos aqueles pensamentos que eu tive do sono leve, eu anotava. Deus não tem tempo para nos levar ao progresso. É o tempo dele, não é o nosso.
Só que quando tinha uma nuvem que era mais importante do que essa nuvem física que todos viam, eu preguei sobre isso. Era a Sheriná. A Sheriná é a nuvem de glória, era a nuvem chefe. É aquela que quando descia no arraial, era tempo de desarmar a tenda e andar. Era a nuvem de Deus, era o tempo de Deus. Porque aquela nuvem física que guiava o povo era uma nuvem que marcava o cronos do povo, a noite e o dia. Embora a coluna de fogo e aquela nuvem que guiava não se esbarravam, eles trocavam plantão, mas eles não se encontravam. Isso que é tremendo, o tempo físico. Tinha uma nuvem que marcava o tempo de Deus, que era a Shekinah, ou a Sheriná, né? Como o povo conhece, a Shekinah. Ela descia, e aí todos tinham que largar a Torá. Quem estivesse lendo a Bíblia, quem estivesse tirando um pelo de uma ovelha, uma lã, quem estivesse escovando o dente, fazendo uma coisa, tinha que largar tudo, cingir os lombos e correr atrás da nuvem. Porque o tempo de Deus não nos espera. Porque é o tempo dele. O homem tem que se adaptar e se submeter ao tempo de Deus. Porque se você perder a nuvem, você perdeu o tempo, você fica desencontrado, fica sem propósito, depressivo, triste. E aí você acha, aonde estava Deus? Deus estava no lugar certo. Ele não te esperou, você tem que ir atrás dele. Quando você é novo convertido, ele vai no Egito te resgatar. Mas depois que ele te resgata, você tem que andar atrás dele. Cingir os lombos, pastor Tiago. Os homens usavam vestido antigamente. Não era calça, não é isso? E aí, da onde que vem a palavra idiomática? Essa questão idiomática do hebraico, cingir os lombos. Porque eles usavam uma corda, que eles amarravam, puxavam o vestido para cima, para a altura do joelho, para poder eles andarem mais rápido. Então eles cingiam o lombo, passavam a corda, o vestido ficava aqui em cima. Naquela corda também, eles amarravam cantil, a sua tenda, as suas mochilas, amarravam ali, ficavam com a mão livre para andar mais rápido, não perder o equilíbrio. Quando a Bíblia diz assim, ó, cinge os lombos, é o que Deus está querendo dizer. Rápido, rápido, anda rápido, é cingir os lombos. Eles tinham que cingir os lombos, fechar a Torá e seguir a nuvem. Não tinha esse negócio, não. A nuvem está andando, eu estou lendo a Bíblia, nada vai me atrapalhar de ler a Bíblia, meu irmão. A nuvem andou, segue a nuvem. Porque senão tu perde o kairós e tu perde o propósito. Olha para o teu irmão e diga, na travessia, não perca o seu tempo. Não é qualquer tempo. É o tempo eterno de Deus para você. Agora você pode dar outra salva de palmas para o Senhor. Você já viu um filho que passou do tempo de sair de casa? O filho está bem dentro de casa até com 17 anos de idade, 21 anos de idade, 24 anos, 25 é o tempo de terminar uma faculdade, uma pós-graduação. Se estiver fazendo um mestrado, 25, 26. Bateu 30 anos de idade, você olha, a pessoa não tem mais lugar dentro de casa. Todo mundo acha bonitinho, é estudioso, é isso, é legal, é bonito, tá ali. Mas passou do tempo de sair de casa, já fica algo anormal. A própria pessoa começa a se sentir constrangida, sabe por quê? Passou do tempo, ele perdeu o seu tempo. Ele perdeu o seu tempo no propósito eterno do que Deus tem para ele. E ele fica desencontrado. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que Elias teve que atravessar. Vou dar um exemplo de alguns homens que tiveram que atravessar. Depois eu vou voltar a falar de Jacó de novo, tá? Ou vocês acham que eu vou esquecer Jacó tão facilmente assim? Duvido. Eu gosto muito de falar dele. A Bíblia diz que Deus tinha uma travessia para Elias. Elias atravessa e Deus disse, vai. Eu quero te levar a um outro nível. E ele anda e ele para cansado debaixo de uma árvore. Ele acha que vai morrer. Ele fica desesperado. E aparece um anjo. E o anjo dá pão na pedra para ele. E água fresca. Ele bebe e come. O anjo chama ele e não come. O anjo chama de novo, pela segunda vez, e diz, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Você vai ter que atravessar, porque a travessia é difícil, mas Deus te dá condições, suprimentos para aguentar a travessia. Deus nunca vai nos dar nada que nós não podemos suportar.
E quando ele vai, ele para na beira de um rio. No rio tem água. E meio secas, e meio tantas coisas que ele tinha acabado de profetizar. No rio tinha água, e ele parou na beira daquele rio, no riacho. E o corvo trazia carne assada no bico e dava para ele comer. E ele bebia a água do rio e ele comia carne assada. Quantos aqui creem que se Elias não vai para a beira do rio, se Elias não vai aonde Deus mandou, o corvo iria ou não iria levar a carne assada? Eu digo para vocês que o corvo iria levar a carne assada mesmo que Elias não fosse. Sabe por quê? Porque conosco Deus fala, com a nossa provisão Deus dá ordem. Conosco Deus fala, com a nossa provisão Ele dá ordem. O corvo ia estar lá. Aí você vai falar para mim, apóstolo, eu não tive a provisão. Se você algum dia esteve numa missão de Deus e a provisão não foi até você, irmãos, é história para boi dormir. Sabe por quê? Deus dá ordem à provisão. Foi você que não estava no ponto de encontro. A provisão chegou e você não estava lá, no lugar do encontro. Mas depois que ele comeu a carne, mas depois que ele bebeu da água do rio, a Bíblia diz que Deus secou o rio. Olha para o teu irmão e diga, Deus secou o rio. Ele teve que andar, porque quando Deus cessa a provisão, é porque Ele quer mudar a missão. Você entende isso? Ele quer mudar a missão, quer te levar a um novo nível. Ele quer te levar a andar. Deus te tira da área de conforto. Ele te tira daquela geografia confortável e diz, está confortável aí? Tem carninha? Tem aguinha fresca? Mas o propósito é maior do que comida e bebida e sombra e água fresca. Porque quando tu se fartar de comer e de beber sem propósito, você vai ficar triste, depressivo, nostálgico. Porque nenhum ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, nasceu só para comer, beber e dormir. Nós temos uma mente projetista, porque nós somos imagem e semelhança de um Deus que é projetista. Por isso que o homem que não sonha e não tem projetos, fica nostálgico, letárgico, apático, depressivo. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus faz novas todas as coisas, todos os dias. E nós fomos chamados para também fazer coisas novas todos os dias. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Deus leva Elias para Querite, diga Querite. Primeiramente, quando Elias chega em Querite, Querite é o lugar do nivelamento. A palavra hebraica para Querite significa nivelamento. Era o lugar onde cortavam árvores. As árvores eram ceifadas e niveladas. Então aquele vale era chamado Vale de Querite, era lugar de nivelamento. Deus leva ele para uma geografia para nivelar o seu estado emocional e espiritual. Quando ele sai de Querite, Deus leva ele para Serepta. Lembra que o William falou aqui sobre Serepta, sobre a viúva? Ele leva ele para Serepta. Serepta significa em hebraico, lugar de ser fundido com fogo. Se primeiro você não for aparado suas arestas, nivelado, você nunca vai aguentar ser fundido com fogo. Ser sustentado por uma viúva, tempo bíblico, era a humilhação da humilhação, porque Jesus disse que nós devemos sustentar as viúvas, a igreja tem a obrigação de sustentar as viúvas. Quem são as viúvas? As verdadeiras viúvas não são as que perderam o marido, mas são aquelas que perderam o marido e não têm filho. Se ele é viúva e ela tem filho, a igreja não tem que sustentar ela. Mas se ela tiver filho, quem tem que sustentar é o filho. Mas as verdadeiras viúvas são aquelas que não têm filho. E os órfãos, quem são os órfãos? Aqueles que não têm pai, mas não têm tio e ninguém que possa lhe assumir. São aqueles verdadeiramente viúvos e verdadeiramente órfãos. Essa viúva, ela era viúva e ela não tinha filho. Ela não tinha nada. Ela só tinha Deus. E aí, uma viúva precisa de ser ajudada. E o profeta vai para a casa da viúva para comer o último bolo da viúva. Por isso que Serepta é o lugar de ser fundido com fogo.
Porque o fogo de Deus, ele só mata quem é carnal e que tem motivações incorretas. Porque quem tem motivações corretas no coração, o fogo de Deus purifica o coração, porque a santidade atrai multidões, bênçãos, conquistas. Então o fogo purifica aquilo que é bom e mata aquilo que é ruim. Por isso que Serepta é o lugar de ser fundido com fogo. Por isso que todo mundo só é crente até o momento que não passa a luta. Que quando ele passa a luta, ele abandona Deus. Os verdadeiramente crentes são purificados para subir de nível. E os que são crentes de mentira abandonam a Deus no tempo de ser fundido com fogo. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus é fiel. E hoje... olha com a autoridade, diga: hoje, eu e você vamos subir de nível. Outra salva de palmas para o Senhor. Agora preste atenção, meu amado. As pessoas dizem assim: eu quero mais unção, eu quero mais unção. Derrama unção. Unção não vem com oração. Poder vem com oração. A Bíblia deixa bem claro que quem ora muito tem muito poder. Qual é a diferença de unção para poder? Poder é para vencer guerras espirituais. Quem ora muito tem muito poder. Só que as guerras espirituais você vence, quando a guerra passa, você está no mesmo lugar, tu não andou. A unção te leva a vencer guerras, mas quando tu conquista, quando você passa a guerra, você avançou de território. Viu a diferença? Porque a unção te faz andar, a unção nunca vai te deixar no mesmo lugar. Tem pessoas que podem fazer guerra, vive lutando contra o diabo. Mas quando a guerra passa, ela olha, ela está no mesmo estágio, na mesma vida financeira, a mesmo nível espiritual, no mesmo nível. Ele só guerreou por uma sobrevivência. Mas não foi uma guerra para conquistar, para galgar, para angariar. Por isso que não se faz guerra por guerra, mas se faz guerras debaixo de legitimidade, de conquista, para avançar de nível. Por isso, irmãos, a unção, ela não vem com oração. A unção vem com propósito. Quanto maior o propósito, maior é a unção. Se não tem propósito, não tem unção. Porque a unção, ela vem para servir um propósito. Deus nunca vai te dar unção para ficar sentado no banco da igreja. Nunca. Para tu ficar sentado no banco da igreja, Deus te dá poder. É diferente. Mas para avançar, unção tem que ter propósito. Olha para o teu irmão e diga: unção vem quando tem propósito. Quanto maior o propósito, mais unção. A Bíblia diz que Jacó, e eu estou partindo para o final da mensagem. A Bíblia diz que Jacó, ele faz um pacto com Deus quando ele sai da casa de Labão, na casa da sua mãe. 20 anos sem ver sua mãe, ele nunca mais viu sua mãe. Rebeca morreu. E ele não viu, a Bíblia não relata mais. Ele vai para casa do seu tio Labão. Só que no meio do caminho ele está sem nada. E quando a gente está sem nada, está desesperado, a primeira coisa que a gente fala é fazer pactos com Deus. E ele não tinha nada, irmão, literalmente. Ele ungiu uma pedra e ele não tinha nenhum travesseiro. Ele dormiu, daí que veio a palavra sono de pedra. Ele botou a cabeça na pedra, o cara tem que estar muito cansado para dormir com a cabeça na pedra. E ele sonhou, e ele teve uma visão. Anjos subiam e desciam uma escada. E ele disse: o nome desse lugar é Betel, porque essa aqui é a casa de Deus. Só que o mais interessante, pastor Elcio, que o anjo subia e descia, só que o anjo que subia não era o mesmo que descia. Eram anjos diferentes. A Bíblia diz que Daniel pediu para trocar o anjo. Ele disse: troca o anjo, porque se Deus troca a missão, tem que trocar o anjo. Talvez você vai dizer para mim assim: apóstolo, aonde está escrito isso na Bíblia? Várias vezes na Bíblia, eu vou te mostrar aqui na Bíblia isso. Sabe por quê? Porque as hostes espirituais, elas são organizadas. Se você vê um principado, tem principado da mata. Tem macumba que só funciona na mata. Quem já foi da macumba sabe o que eu estou falando, do espiritismo. Tem macumba que só funciona no cemitério. Porque eles trabalham por geografias e de maneira organizada. Existem patentes espirituais que guardam esquinas
E tem patentes espirituais que guardam encruzilhadas, que são mais do que esquinas. Tem outros que guardam geografias de praia. Então eles trabalham de maneira organizada porque eles querem conquistar. O reino das trevas também quer conquistar terreno. E eles sabem que se não trabalhar de maneira organizada, não há conquista. Porque Jesus disse, se até o diabo guerrear contra o diabo, o reino dividido não subsiste. Eles sabem desse princípio. A mesma coisa são as hostes espirituais que trabalham a nosso favor. Tem um anjo te guardando, mas quando você atravessa de nível, que tu entra num outro território, há outras legiões de anjos agora que vão te guardar. Porque aumentou a missão, aumentou a unção e Deus troca o plantel. Então esses anjos que estavam subindo e descendo, era como se estivesse dizendo para Jacó, quando você atravessar o nível que eu quero, já tem anjo preparado, um vai subir e outro vai descer. Sabe o que eu acho fico impressionado, Jonathan? É que Jacó atravessou. E ele deixou a família toda, atravessou os animais e ficou sozinho. Quando aquele anjo apareceu, irmão, entenda o seguinte, anjo é adorador, arcanjo é de guerra, serafim tem outra função, arcanjo, outra função, arcanjo também é de guerra, serafim guarda território. Querubins guarda território. A Bíblia diz que Deus colocou um querubim na porta do Éden para guardar. Arcanjos são anjos de guerra. Serafins é anjos de purificação de adoração. Agora, anjos são mensageiros e adoradores. Ou eles entregam uma mensagem e voltam para adorar. A Bíblia diz que Gabriel é aquele que está sempre na presença de Deus. É esse o significado. Agora imagina, o camarada vai e agarra um anjo. O anjo disse, eu tenho que reger o louvor no céu, me solta. Eu só vim para entregar uma mensagem, esse camarada me agarrou. Eu só vim para trazer uma mensagem, ele veio na autoridade do nome de Deus. Tanto que a Bíblia diz que ele lutou com Deus, na verdade, ele lutou com o anjo, mas esse anjo veio na autoridade de Deus. Ele disse, eu só vim te dar um recado, agarrou. Ele disse, ninguém nunca me agarrou como esse homem me agarrou. Eu tenho que subir para o céu, a adoração está marcada. Meu Deus, eu não contava com isso. É quando Deus nos surpreende, nós surpreendemos as hostes espirituais com nossas atitudes. Ninguém surpreende Deus, mas aquele anjo ficou surpreendido. E aí, a Bíblia diz que aquele anjo toca na articulação dele porque viu que tinha sido vencido por ele. É como dizer assim, eu vou te dar uma marca na sua carne, mas essa marca vai ser muito além de uma dor, vai ser uma marca da tua vitória. Tu não se chama, qual é o teu nome? Teu nome é Jacó, enganador, suplantador, né, mentiroso, é esse o nome de Jacó. Mas tu não se chamará mais Jacó. Teu nome agora é Israel, porque tu lutou com um príncipe. Tu lutou como um príncipe, tu não lutou como qualquer um, tu lutou como um príncipe. E o teu nome é Israel. A Bíblia diz que naquela mesma noite, diga na mesma noite. A Bíblia diz que ele atravessou de volta o vale. Quando ele atravessa de novo de volta o vale, vem seu irmão Esaú, que nutria um ódio dele há 20 anos. Irmãos, entenda o seguinte. Se uma pessoa, tu tem que pedir perdão a pessoa, peça rápido. Se você tem que se consertar com a pessoa, peça rápido. Não pense que o tempo vai apagar a ferida ou a pessoa com o tempo vai te perdoar, não. O tempo só nutre mais ódio ainda. Ele foi embora. 20 anos depois, o irmão dele vem com 400 soldados. Ninguém vem contigo para encontrar contigo 400 soldados para te dar uma cesta básica, irmão. Ele vem para te matar. Vem com ódio. 400 soldados. E quando ele vem. E quando ele bate de frente com aquele homem, para matar, ele desiste de matar. Entende? O inferno inteiro veio para matar Jacó. Mas quando chegou, não encontrou Jacó, encontrou Israel. Uma salva de palmas pro Senhor. Eu vou matar Jacó. E ele ia matar Jacó mesmo. Talvez você está aqui, irmãos, e tem gente já te caçando para te matar. E ele quer matar você mesmo. E ele vai vir para te matar. Mas quando ele chegar, ele não vai encontrar você. Ele vai encontrar um outro nome. E ele vai perder a legalidade de tirar sua vida. Porque quem está querendo tirar sua vida não é um homem, é um demônio, é um principado. Mas quando Deus troca o teu nome, o principado não te acha, porque Deus mudou tua identidade. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Esaú vem.
e encontra um príncipe em vez de um enganador. Só porque ele resolveu fazer uma travessia. Só porque ele resolveu tomar uma atitude. Sabe o que eu fico impressionado? Eu fico impressionado, é que quando ele acabou, irmão, de ouvir aquele anjo dizer, o teu nome agora é Israel, porque tu lutou com Deus e com os homens, lutou com Deus e com os homens, e prevaleceste, tu venceu todas as dificuldades, homens te perseguiram, demônios te perseguiram, até Deus veio aqui, irmão, para te dar uma palavra, você lutou contra tudo, e contra príncipe, como príncipe tu prevaleceu, não te chamará mais Jacó, Israel. Quando Deus muda o nome dele, na mesma hora ele olha para aquela geografia e diz assim, e você, Vale de Jaboque, não se chamará mais Vale de Jaboque, se chamará Peniel, lugar de encontro com Deus. Sabe, irmãos, Deus não muda nome de geografias, Deus muda nome de pessoas, pessoas mudam nome de geografia. Quem está entendendo? Deus não muda o bairro, Deus não vai mudar a grama. Deus vai mudar o teu nome e a tua mentalidade vai mudar a grama. Quem muda a geografia são homens. Deus não muda. É a mentalidade transformada. Deus diz, mente excelente. É aquela história daquela garota que queria ir para a festa da princesinha, que era uma festa temática. E a menina era muito pobre. E o pai vai lá e fala assim, o que tem que comprar? Tem que comprar roupa de princesa. E ele faz muito esforço, compra roupa de princesa. Mas aí falou, mas ela tem roupa de princesa, mas precisa do lacinho. E aí como é que é lacinho? Aí vai e compra coroinha, o lacinho. Ah, mas ela também tem que comprar o sapatinho agora, né? Já comprou, tem que comprar o sapatinho. Comprou o sapatinho. Tem que ter a varinha da princesa também. Também comprou a varinha da princesa. E olhou e falou assim, a gente vai pra festa com a princesa desse jeito, a gente com essa roupa velha, vamos comprar roupa nova para todo mundo da família. E aí comprou roupa nova para todo mundo. Quando eles saíram bem arrumados, eles falaram, o pai falou, gente, a gente bem arrumado desse jeito, bem que a gente poderia ter uma casa melhor, essa casa é muito velha. E ele ajeitou a casa. Sabe, irmão, é assim. Deus começa a mudar você e mudar a tua vida aos poucos. Quem tem a mente renovada não se conforma com a vida que tem agora. Mas ele sobe de nível para ter uma vida transformada em todos os aspectos. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia! Amém! Deus é fiel. Olha para o demônio e diga, Deus é fiel. Jacó depois começou a mudar nome de geografia. Quando ele descobriu que ele tinha o poder de mudar a geografia, ele começa a mudar. Quando ele chega num lugar, ele passa de nível novamente, ele chega num lugar, ele unge uma outra pedra, porque pedra aponta para a eternidade. Quem está entendendo? Uma pedra dura para sempre, irmão. Uma pedra você pode cortar ela no meio, ela vai ser uma pedra dividida na metade, mas ela vai ser uma pedra eternamente. E se tu tornar ela um pó, ela vai ser um pó de pedra eternamente. Uma pedra existe sempre. Por isso que eles faziam pactos de pedra. Quando ele chega naquele lugar, ele diz assim, o nome desse lugar agora vai ser Mispa. O que é Mispa? Mispa significa pacto de um memorial de pedra. É como se fosse uma marcação de nível. Quem está entendendo? O que é uma marcação de nível? É como se ele estivesse dizendo assim, quem já jogou videogame aqui? Quando eu era garoto, tinha um negócio chamado Memory Card. Porque se você perdesse, tu marcava a fase para você não ir começar lá do início. Hoje em dia tem dentro do próprio jogo do videogame, tu pega, sei lá, quando tu chega numa fase, tu pega uma bandeirinha, ou tu pega alguma coisa que tu marca aquela fase. Porque se você perder lá na frente, tu não tem que voltar lá do início de novo. Quem está entendendo? Você volta daquela fase, porque a fase foi marcada. Então, Mispa, ele significa marcação de fase. Ou seja, daqui em diante, se você errar, tu não vai ter que voltar mais do início. Tu vai voltar daqui. Porque tu passou de fase. Quem passa de fase não volta lá do início. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Passou de fase, irmão. Não tem necessidade de voltar lá pro início, porque tu passou de fase, há uma marcação, tu subiu de nível, tu não tem que começar do zero de novo, porque agora Deus marcou, agora irmão, aqui é outra fase, rompa, depois que tu romper vai ter uma outra marcação e só vai subindo de nível, mais unção e mais conquistas, mais vitórias em todos os aspectos, em todas as esferas espirituais, familiar, principalmente espiritual, que é o nosso foco, que é a moradia eterna, mas também familiar, emocional, financeiro, em tudo. Amém? Eu creio que hoje é o tempo de Mispa.
Tempo de marcar um novo nível. Eu não aceito voltar do início sempre. Eu quero marcar as fases da minha vida. Amém? Glória a Deus. Diga pro teu irmão, diga glória a Deus. Aleluia. Só que eu finalizo aqui a mensagem. Quando ele chega num outro lugar, o nome desse lugar ele botou o nome, esse lugar é o Manaim. Ele olhou e ele viu um exército de anjos. Pode deixar aqui só um instantinho, moção. Pode deixar aqui. Pode deixar aqui, minha princesa. Eu vou beber essa água aí. Ele olhou e ele viu 2 acampamentos de anjos, porque a palavra Manaim significa acampamentos de anjos. Mas não é acampamentos na pluralidade exacerbada, pastor. Acampamentos de anjos, porque ele viu 2 acampamentos de anjo. Lembra de Betel, que ele viu anjos subindo e anjos descendo? Não era o mesmo anjo? Porque quando tu passa de nível, Deus agora, ele coloca anjos para guardar a tua retaguarda, para você não voltar para trás. Voltar para trás não parece até uma redundância, mas é de fato, não voltar para trás. E aí ele chega em Manaim, 2 acampamentos. Porque, meu irmão, quando você passa de nível, a única coisa que pode impedir de você romper é o teu passado. Então, quando você passa de nível, Deus fecha uma porta atrás de você para que os seus laços de alma, para que o seu senso de inferioridade, feridas da alma, que o teu passado não venha comprometer o seu futuro. Então, quando tu passa de nível, Deus já te dá um Manaim, 2 acampamentos de anjo. Um que vai na tua frente guardando o teu caminho, abrindo o caminho para o futuro. E um que vai atrás te empurrando para tu não voltar para trás. Outra salva de palmas para o Senhor. É o Manaim. Abra a palavra comigo aqui, o Ministério de Louvor pode subir devagarinho, sem fazer muito alarde. Na manhã, para não perder o foco da mensagem, meus filhos. Eu quero ler um texto para vocês entenderem isso. Está em Êxodo 14. Êxodo 14, 19. Êxodo 14, 19 diz assim: Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs para trás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. O anjo que ia na frente se retirou e foi para atrás deles. Por quê? Porque os egípcios estavam vindo atrás. E ele disse: eu vou colocar agora um quarteirão de anjos, um acampamento de anjos, atrás de vocês, entre você e o mundo, para que o mundo não possa comprometer o seu futuro. Para que as aptidões do mundo venham comprometer o teu futuro. Quando você chega em Manaim, é um novo nível. Mispa e Manaim é um novo tempo. É um tempo de somente andar para frente. É um tempo de conquista. É um tempo de vitória. Por isso que a palavra do Senhor, que os anjos, Salmo 91, darei ordem aos anjos ao seu respeito para que te guardem. Os anjos vão na frente abrindo o caminho e atrás te empurrando, dizendo: você agora tem uma mente de futuro, não olha para trás, olha para frente, eu tenho conquistas inestimáveis para você. Amém? Pode dar outra salva de palmas para o Senhor. Eu não sei a luta que você está passando. Eu não sei. Mas quando o Rashid é o sheik lá de Dubai. Eles eram pescadores e caçadores de pérola. Uma comunidade muito pobre. Eles descobriram petróleo lá. E eles começaram a prosperar com o petróleo, mas eles descobriram com sondagem de solo que o petróleo iria acabar em 2007. Então o Rashid falou: eu preciso de pensar em algo. Porque Dubai é um país, é uma cidade, né, vinculada do Emirados Árabes, desvencilhado de Abu Dhabi, mas é o mesmo país. Mas é uma cidade desvinculada, emancipada. Ele diz: o meu filho, o meu neto andava de camelo. Não, perdão, o meu avô andava de camelo, eu ando de Ferrari.
Nós temos que fazer algo novo para que os meus netos não voltem a andar de camelo. Então nós temos que pensar, o petróleo só dá até 2007. E ele pensou, nós estamos no meio do planeta. Então ele disse, a areia não dá para construir. A areia de Dubai não é fértil, não dá para construir. A água, só a água do mar, não dá para construir. Ele pegou um empréstimo, que foi o maior empréstimo da história. Nem o canal de Suez teve mais empréstimo do que Dubai, para construir o canal de Suez. Foi o maior empréstimo da história mundial, com o rei do Egito, para construir Dubai. Parques temáticos, cidades. Então, olha o que ele pensou. Pessoas que moram no Japão para o Brasil é 24 horas de avião. São 24 horas, de avião de lá. Então o empresário do Japão que encontrar com o empresário brasileiro, eles marcam em Dubai, que é no centro do mundo. Um anda 12 horas, o outro 12 horas, e eles ficam naquele hotel ali, naquele oásis bonito, e nenhum cansa mais do que o outro, e mexe com o ego do empresário. Porque se eu sou mais importante que você, por que eu tenho que ir? Não sei o que, a gente está negociando, não é isso? E ele fez de Dubai um lugar excelente para negócios. E os maiores empresários do mundo começaram a comprar casa em Dubai, investir em Dubai. E Dubai se tornou a cidade mais rica. Só não é a cidade com a melhor qualidade de vida do mundo por causa do clima. Porque é um clima de deserto. E para entrar no crivo da classificação de qualidade de vida, o clima conta, tá? Tanto que Toronto também não ganhou como a melhor cidade de qualidade do mundo por causa do clima gélido também. Sydney ganhou, Sydney e outra cidade da Austrália, porque além da qualidade de vida, estrutura política, o clima é tropical, então o clima desequilibrou. Mas Dubai era a melhor cidade do mundo, a melhor qualidade do mundo no sentido de estrutura. E aí depois que eles criaram esse império, irmão, magnífico, o único hotel 7 estrelas do mundo, aquele que é o Burj Al Arab, que tem lá aquele barco em forma de vela na beira do mar, aquele hotel chique lá, né? O cara é catedrático, aquela mentalidade rica. Quando ele acabou de construir aquele império, agora há pouco tempo fizeram uma sondagem de solo, descobriram uma fonte de petróleo em Dubai que vai durar 50 anos. Sabe qual foi a primeira frase que saiu no jornal do príncipe, do rei de Dubai? Ele disse, ainda bem, a frase estava assim, ó, em parênteses, ainda bem que nós não descobrimos essa fonte de petróleo antes disso, de nós construirmos Dubai. Ainda bem, ele disse, ainda bem. Olha aí pro teu irmão e diga, ainda bem. Que aquele processo, que aquele dinheiro que tu esperava, não veio ainda. Porque hoje, se tu está passando luta financeira, eu quero dizer uma coisa, Deus está te dando criatividade. Quem tem Deus e criatividade, prospera mais do que quem tem dinheiro. Agora você pode dar uma salva de palmas pro Senhor.